Olá pessoal, bem-vindos a mais uma programação de volta à Bíblia. Nossa programação de apologética cristã do canal Conhecimento da Verdade e em Defesa da Fé Cristã Oficial. Hoje nós iremos falar sobre como evangelizar alguém preso em uma seita. Então, na aula anterior, no vídeo anterior da semana passada, nós vimos como identificar uma seita usando as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E hoje o ponto é como evangelizar alguém que está preso em uma seita. Muitas pessoas em algum momento da vida se deparam com algum familiar, amigos, envolvidos em alguma seita. O grande desafio aqui não é apenas mostrar o erro, mas trazer a verdade com amor e sabedoria. Mas como evangelizar alguém que está preso em um sistema religioso enganoso? Aí que é o ponto. Então, nesse programa a gente vai falar sobre estratégias que são eficazes para alcançar essas pessoas com o Evangelho de Cristo. Então, o primeiro ponto é a abordagem certa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que confrontar diretamente pode gerar resistência. Em vez de atacar a crença da pessoa, nós devemos criar um ambiente de diálogo. O apóstolo Pedro, ele nos ensina lá em 1 Pedro 3,15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, aqui em 1 Pedro 3,15, nós temos o modo certo de evangelizar. Então devemos sempre agir com respeito e paciência. O segundo ponto aqui que vai ajudar no evangelismo é a gente conhecer o que eles acreditam, o que a seita acredita. Então, para evangelizar alguém preso em uma seita, é essencial conhecer as suas crenças. Isso nos ajuda a apontar os erros com base na própria Bíblia. Muitas seitas, elas distorcem as escrituras. Então é fundamental nós estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus, e também entender como esses grupos interpretam certos versículos. O terceiro ponto aqui que vai ajudar é a gente usar a própria Bíblia deles. Muitos adeptos de seitas, eles consideram apenas a sua versão das escrituras, como no caso as Testemunhas de Jeová. Por isso, uma abordagem eficaz é mostrar dentro da própria Bíblia deles onde há uma contradição, ou onde Jesus é claramente apresentado como Senhor e Salvador. Isso pode despertar dúvida e levar a uma reflexão sincera. O quarto ponto aqui, a gente foca em Jesus, não em doutrinas. É fácil querer rebater doutrinas erradas, mas o foco deve ser sempre Cristo. Ele disse, João 8,32, diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Muitas seitas distanciam seus membros do verdadeiro Jesus da Bíblia. Eles apresentam a eles um outro tipo de Jesus, um Jesus que não é Deus. E nós temos que apresentar a eles quem Jesus é de verdade. O que significa ter um relacionamento com Jesus? É isso que a gente tem que mostrar para esse pessoal. E aí a gente entra no quinto ponto: o poder do testemunho. Histórias reais são poderosas. Se possível, compartilhe um testemunho de pessoas que saíram da própria seita deles e encontraram a verdadeira liberdade em Cristo.
Isso pode ser uma grande ferramenta para tocar o coração daqueles que ainda estão presos no erro. Você sabia que muitas testemunhas de Jeová, todas as testemunhas de Jeová, até essa data aqui, elas são proibidas de falar com pessoas que saíram da organização? Eu cito aqui o exemplo das testemunhas de Jeová, mas muitas outras seitas também têm esse mesmo modus operandi. E aí a gente entra no 6º ponto. Orar sem cessar. Nunca subestime o poder da oração. Somente o Espírito Santo ele pode convencer alguém da verdade. Ore para que Deus abra os olhos espirituais dessa pessoa, trazendo clareza e entendimento. Evangelizar alguém preso em uma seita exige paciência, amor e conhecimento. Muito conhecimento da palavra de Deus. Lembre-se, o nosso papel não é vencer discussões, mas apresentar a verdade em amor. Continue plantando a semente do Evangelho, e confiando que Deus é quem dá o crescimento. Que o Senhor nos capacite a sermos a luz para aqueles que ainda estão na escuridão. Esse aqui foi o programa de hoje, 28 de fevereiro de 2025. A semana que vem, voltamos com o nosso programa De Volta à Bíblia. Fique com Deus. Tchau, tchau.